Nesta aula, nós vamos conhecer uma ferramenta muito importante do Excel, bastante comum em concursos e entrevistas de empregos, que é o Solver. O Solver, nós veremos que é uma ferramenta que auxilia a resolver problemas com base em várias variáveis e também restrições para chegar ao resultado ideal de uma situação problema. Antes de entendermos o que é o Solver, nós precisamos carregá-lo no Excel. Por isso mesmo, eu estou partindo aqui de uma planilha que ainda não possui nenhuma informação, ou na verdade de uma pasta de trabalho que não contenha nenhuma informação inserida nela, e nós vamos acessar as opções do Excel para inserir o Solver na nossa guia de dados. O que isso significa, pessoal? Significa que o Solver é uma ferramenta adicional ao Excel. Então, se você vem aqui na sua guia de dados, você não vai encontrar o Solver aqui. Então, ele é necessário que você carregue esse programa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em Arquivo e vamos vir nas opções do Excel. Nas opções do Excel, nós podemos utilizar várias ferramentas aqui e alterar até a sua aparência. Mas o que nós vamos fazer é acessar os suplementos do Excel. Com isso, eu vou clicar aqui no Solver e vou pedir para ele ser adicionado. Então, se o seu Solver não está aparecendo aqui, significa que ele não está instalado e você vai precisar complementar a instalação do seu Excel. Agora que nós já verificamos que o Solver está instalado, não adianta clicar em OK que não vai acontecer nada. O que nós vamos fazer? Nós vamos gerenciar os suplementos do Excel. Então, nós vamos clicar aqui em Ir. Feito isso, eu vou clicar aqui no Solver, para que agora ele faça parte do meu Excel. Então, eu vou clicar em OK e você vai ver que vai surgir um novo submenu aqui chamado Análise e o Solver está aqui. O Solver ele é uma ferramenta de teste de hipóteses. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai analisar um grupo de células e vai buscar a melhor solução para o seu problema. Então, por exemplo, você pode querer definir qual que é o número de peças que você tem que vender, qual que é o lucro em cima de cada peça que você precisa ter para chegar num lucro maior. Você pode querer calcular qual que é a quantidade de dinheiro investido em publicidade para poder chegar num lucro final. Então, a hipótese que você tem que trabalhar, ela é muito diferenciada. Você pode ter vários tipos de hipóteses para trabalhar. Então, você precisa saber que utilizando o Solver você resolve elas e conhecer alguns parâmetros da sua planilha para poder chegar no resultado final. Bom, agora nós vamos utilizar a planilha 6.3 para trabalhar com o Solver e ver como ele vai poder nos ajudar para resolver um problema. Antes de trabalhar com o Solver, nós precisamos saber qual que é o nosso problema. Bom, o nosso problema é um problema fictício, em que nós temos uma loja de pneus e rodas, onde o dono tem um lucro de R$ 100 em cada roda e de R$ 104 em cada pneu. Isso são valores inventados, tá, pessoal? Totalmente fora de questão a sua validade. Então, aqui nós temos uma loja de rodas, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver aqui no Excel e pedir ao Solver que encontre para nós o número de rodas vendidas e o número de pneus vendidos que nós precisamos ter para chegar num lucro desejado. A vantagem do Solver em relação a, por exemplo, atingir meta é que você pode utilizar um número maior de variáveis e inserir algumas restrições para que os valores desejados sejam encontrados. O Solver ele vai poder encontrar o valor para nós com base em uma equação e as suas variáveis. Então, nós temos que inserir aqui qual que é a equação para o lucro desejado. Então, vai ser o quê? O número de rodas vezes o lucro de cada roda, vou colocar um parênteses aqui, mais o lucro de cada pneu vezes o número de pneus vendido. Então, esse vai ser o lucro final que a pessoa vai chegar. Tudo bem? Então, vamos acessar o Solver. Vou clicar aqui em Solver
e vai aparecer essa janela aqui, onde eu já tenho os parâmetros definidos para mostrar para vocês como que funciona. Bom, definir o objetivo é a célula aonde nós queremos encontrar um resultado. Então, por exemplo, eu quero que o lucro seja de R$ 10.000. Então, eu tenho que definir um objetivo. Esse objetivo pode ser um valor máximo, um valor mínimo ou um valor definido pelo usuário. Então, como que você faz para definir o objetivo? Você clica aqui na célula, onde você vai definir o valor, tá certo? Escolhe se vai ser máximo, mínimo ou um valor desejado. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui e falar que o valor desejado é de 10.000. Tudo bem? Na verdade, vou até colocar um valor diferente, porque já estava 10.000. Então, vou colocar aqui, ó, 12.000. Então, o solver vai resolver o problema para que essa célula aqui chegue no valor de 12.000. Agora, vamos entender o que são as células variáveis. O preço da roda e o preço do pneu, na verdade, desculpa, o lucro da roda e o lucro do pneu, ele já está definido. Vocês concordam? Então, o que vai variar? O número de rodas vendidas e o número de pneus vendidos. Então, vou clicar aqui para selecionar essas células, ó, e vou selecionar essas duas aqui. Essas duas células serão variadas para que o solver encontre quantas rodas deverão ser vendidas e quantos pneus deverão ser vendidos. Enter. Agora vamos entender as restrições. As restrições elas podem ser das mais diversas formas. Por exemplo, nesse caso aqui, o número de rodas vendidas e o número de pneus vendidos eles têm que ser maior que zero. Você não pode vender um número negativo. Mas isso poderia ser dos mais diversos tipos. Por exemplo, você poderia colocar aí, o número de rodas vendidas não pode ser maior que 30. O número de pneus vendidos não pode ser maior que 20. Isso poderia ser definido. Mas vamos pensar com calma aqui. Então, o que nós temos que fazer? Eu vou excluir essas restrições para que nós possamos inseri-las agora. Vamos então adicionar uma restrição. A célula de referência, ou seja, o número de rodas vendidas, Enter, ela deve ser maior ou igual a 0. Ok, está aqui. Tá vendo? Agora eu vou adicionar outra. Ó. O número de pneus vendidos, então eu vou clicar aqui, ó, Enter, deverá ser maior ou igual a 0. Então, eu inseri as restrições. Então, com isso, eu tenho todos os parâmetros que o solver solicita para resolver o problema. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Resolver. Aí, ele vai mostrar uma janela de resultados. Ó. O solver encontrou uma solução. Se apareceu isso, pessoal, beleza, deu certo. Tá bom? Então, você clica aqui em Manter solução do solver. Por que manter solução do solver? Porque ele inseriu a solução aqui para a gente. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui em OK, ó, e eu vou visualizar o resultado. Eu preciso vender cerca de 57 rodas e cerca de 59 pneus para ter um lucro desejado de 12.000. Nesta aula, nós conhecemos de forma bastante detalhada uma ferramenta do Excel que nos auxilia a resolver problemas. Essa ferramenta é o Solver e nós vimos que ela é capaz de utilizar várias variáveis e até mesmo restrições para chegar no resultado ideal do problema.